Citação de abertura do capítulo. Os dois não são a mesma coisa. Capítulo 46. Brisa conseguia sentir o cheiro de intriga a 2 ruas de distância. Ao contrário de muitos de seus camaradas ladrões, não havia crescido pobre, nem fora forçado a viver no submundo. Crescera num lugar muito mais brutal, uma corte aristocrática. Felizmente, os outros membros da equipe não o tratavam de modo diferente por ele ter origens nobres. Isso porque, é claro, eles não conheciam esse fato. Sua criação lhe dava certa compreensão, coisas que ele duvidava que qualquer ladrão ska, por mais competente que fosse, soubesse. A intriga ska tinha uma noção mais brutal. Era uma questão de vida e morte crua. A pessoa traía seus aliados para obter dinheiro, poder ou para se proteger. Nas cortes nobres, a intriga era mais abstrata. Traições nem sempre terminavam como uma das partes mortas, mas as ramificações podiam estender-se por gerações. Era um jogo, ao ponto de um jovem Brisa achar a brutalidade desbragada do submundo ska revigorante. Ele bebericou sua caneca morna de vinho, encarando o bilhete em seus dedos. Chegara a acreditar que não haveria por que se preocupar com conspirações dentro da gangue. A equipe de Kelser era um grupo quase doentio de tão coeso, e Brisa fazia tudo dentro de seus poderes alomânticos para mantê-lo assim. Ele sabia o que rivalidades internas podiam fazer a uma família. Foi por isso que ele ficou tão surpreso ao receber aquela carta. Apesar de sua inocência falsa, facilmente conseguia perceber os sinais. O ritmo apressado dos escritos, borrados em alguns pontos, mas sem reescritos. Frase como: não precisa dizer aos outros e não quero causar alarde. Os pingos extras de cera para selar, espalhados gratuitamente na ponta da carta, como se para dar mais proteção contra olhos curiosos. Não havia engano quanto ao tom da missiva. Brisa fora convidado para uma conferência conspiratória. Mas por que, em nome do Senhor Soberano, Seized, entre todas as pessoas, desejaria se reunir em segredo? Brisa suspirou, puxando seu bastão de duelo e usando-o para se equilibrar. Quando se levantava, às vezes, ficava zonzo. Era uma enfermidade menor que sempre tivera, embora parecesse ter piorado durante os últimos anos. Olhou por sobre o ombro quando sua visão clareou para onde Ariane dormia em sua cama. Provavelmente eu deveria me sentir mais culpado por ela, ele pensou, sorrindo sem querer e erguendo os braços para vestir colete e jaqueta sobre calças e camisa. Mas, bem, estaremos todos mortos mesmo em alguns dias. Uma tarde conversando com Trevo certamente colocava a vida em perspectiva. Brisa saiu no corredor, caminhando através dos corredores soturnos e mal iluminados de Ventry. Honestamente, ele pensou, entendo o valor de economizar óleo de lamparina, mas as coisas já estão deprimentes o bastante sem os corredores escuros. O local da reunião era apenas poucas curvas adiante. Brisa localizou-o facilmente, por causa dos 2 soldados em pé cuidando da porta. Homens de Demô, soldados subordinados ao capitão no âmbito religioso, bem como vocacional. Interessante, Brisa pensou, permanecendo escondido no corredor lateral. Ele ampliou seus poderes alomânticos e abrandou os homens, tirando seu relaxamento e certeza, deixando para trás ansiedade e nervosismo. Os guardas começaram a ficar cada vez mais agitados, arrastando os pés.
Finalmente, um virou-se e abriu a porta, verificando o quarto. O movimento deu a Brisa uma visão completa da sala. Apenas um homem estava sentado lá dentro. Sazed. Brisa ficou em silêncio, tentando decidir o próximo ato. Não havia nada de incriminador na carta. Podia ser simplesmente uma armadilha da parte de Elend, não poderia? Uma tentativa obscura para descobrir quais membros do grupo o trairiam e quais não trairiam. Parecia um movimento muito desconfiado para o rapaz de boa índole. Além disso, se fosse o caso, Sazed teria tentado fazer Brisa ir além de simplesmente encontrar-se com ele num local clandestino. A porta foi fechada e o soldado voltou ao seu lugar. Posso confiar em Sazed, não posso? Brisa pensou. Mas se esse foi o caso, por que a reunião sigilosa? Brisa estava exagerando na reação? Não, os guardas provavam que Sazed temia que essa reunião fosse descoberta. Era suspeito. Se fosse outra pessoa, Brisa teria ido direto até Elend. Mas Sazed... Brisa suspirou. Em seguida, caminhou pelo corredor, o bastão de duelo estalando no chão. Poderia também ver o que ele tem a dizer. Além disso, se está planejando algo tortuoso, quase valeria o risco de vê-lo. Apesar da carta, apesar das circunstâncias estranhas, Brisa não conseguia imaginar um terriçano envolvido em algo que não fosse totalmente honesto. Talvez o senhor soberano tivesse o mesmo problema. Brisa meneou a cabeça para os soldados, abrandando sua ansiedade e restaurando um humor mais moderado. Havia outro motivo pelo qual ele estava disposto a arriscar a reunião. Brisa estava apenas começando a descobrir o quanto sua situação era perigosa. Lutadel logo cairia. Todo o instinto que ele alimentara durante 30 anos no submundo lhe dizia para fugir. Aquela sensação o deixava mais propenso a assumir riscos. O Brisa de alguns anos atrás já teria abandonado a cidade. Maldito seja Kelsier, ele pensou quando abriu a porta. Da mesa, Sazed ergueu os olhos com surpresa. A sala era pouco mobiliada, com várias cadeiras e apenas 2 lamparinas. Está adiantado, Lord Brisa, Sazed falou, erguendo-se rapidamente. Claro que estou, Brisa falou, ríspido. Tinha que garantir que não era nenhum tipo de armadilha. Ele fez uma pausa. Não é um tipo de armadilha, né? Armadilha? Sazed perguntou. Do que está falando? Ah, não finja estar chocado, Brisa falou. Isso não é uma simples reunião. Sazed esmoreceu um pouco. É muito óbvio, não é? Brisa sentou-se, pousando o bastão no colo e olhando para Sazed de forma reveladora, abrandando o homem para fazê-lo se sentir um pouco mais envergonhado. Você pode ter nos ajudado a derrubar o Senhor Soberano, meu caro, mas tem muito a aprender sobre como ser sorrateiro. Peço desculpas, Sazed disse sentando-se. Eu quis apenas fazer uma rápida reunião para discutir certas questões sigilosas. Bem, eu recomendaria se livrar desses guardas, Brisa falou. Eles fazem o quarto se destacar. Então acenda mais algumas lamparinas e traga algo para comer ou beber. Se Elend entrar, suponho que estejamos nos escondendo de Elend, não? Sim. Bem, se ele entrar e nos vir sentados aqui no escuro, olhando um para o outro, insidiosa. Se ele entrar e nos vir sentados aqui no escuro, olhando um para o outro insidiosamente, saberá que algo está acontecendo. Quanto menos natural a ocasião, mais natural vai querer que pareça. Ah, entendo, Sazed falou. Obrigado. A porta se abriu e Trevo entrou mancando. Olhou para a Brisa, em seguida para Sazed, e caminhou até uma cadeira. Brisa olhou para Sazed.
nenhuma surpresa. Trevo, obviamente, também fora convidado. Mande esses guardas embora, Trevo disse irritado. Agora mesmo, Lord Cledent, Sazed disse, erguendo-se e caminhando até a porta. Falou rapidamente com os guardas. Então voltou. Quando Sazed estava se sentando, Han enfiou a cabeça na fresta da porta, parecendo desconfiado. Espere um minuto, Brisa falou. Quantas pessoas estão vindo para esta reunião secreta? Sazed fez um gesto para Han sentar-se. Todos os membros mais experientes da equipe. Você diz todo mundo menos Elend e Invin? Brisa retrucou. Não convidei Lord Lestburns também, Sazed comentou. Sim, mas não estamos nos escondendo do fantasma. Han sentou-se hesitante, lançando um olhar questionador para Brisa. Então, por que exatamente estamos nos reunindo, escondidos da nossa nascida das brumas e do nosso rei? Não é mais rei, uma voz observou da porta. Dockson entrou e sentou-se. De fato, poderia ser dito que Elend não é mais líder deste grupo. Ele recebeu essa posição por acaso, exatamente como recebeu o trono. Han ficou vermelho. Sei que não gosta dele, Dox, mas não estou aqui para armar um motim. Não há motim se não há trono para atrair. Dockson falou, sentando-se. O que vamos fazer? Ficar aqui e sermos servos desta casa? Elend não precisa de nós. Talvez seja a hora de transferirmos nossos serviços para Lord Penrose. Penrose é um nobre também, Han falou. Não pode me dizer que você gosta mais dele do que de Elend. Dockson bateu a mesa com o punho. Não é sobre quem eu gosto, Han. É sobre garantir que esse maldito reino que Kelsier jogou no nosso colo permaneça em pé. Passamos 1 ano e meio limpando a bagunça dele. Quer ver esse trabalho desperdiçado? Por favor, senhores, Sazed falou, tentando sem sucesso interromper a conversa. Trabalho, Dox? Han falou enrubescendo. Que trabalho você fez? Não tenho visto você fazer muito mais do que ficar sentado reclamando toda vez que alguém apresenta um plano. Reclamar? Dockson falou ríspido. Tem alguma ideia de quanto trabalho administrativo precisa ser feito para essa cidade não desmoronar? O que você tem feito, Han? Recusou-se a assumir o comando dos exércitos. Tudo o que faz é beber e treinar com seus amigos. Já chega, Brisa pensou, abrandando os homens. Nesse ritmo vamos estrangular uns aos outros antes que Strath possa nos executar. Dockson recostou-se na cadeira e acenou ignorando Han, que ainda estava com o rosto vermelho. Sazed aguardou, obviamente decepcionado com a briga. Brisa abrandou sua insegurança. Você está no comando aqui, Sazed. Diga o que está vendo. Por favor, Sazed falou. Não nos reuni para que pudéssemos brigar. Entendo que todos estão tensos. Isso é compreensível, considerando as circunstâncias. Penrose vai entregar nossa cidade para Strath, Han falou. É melhor do que deixá-lo nos massacrar, Dockson retrucou. Na verdade, Brisa falou, não acho que precisamos nos preocupar com Strath nos massacrar. Não? Dockson perguntou, franzindo a testa. Tem alguma informação que não compartilhou conosco, Brisa? Ah, deixe de pretensão, Dox. Han soltou. Nunca ficou feliz por não ter terminado no comando quando Kel morreu. Esse é o motivo pelo qual nunca gostou de Elend, não é? Dockson corou, e Brisa suspirou, cobrindo os dois com uma onda poderosa de abrandamento. Os dois tiveram um leve sobressalto, como se tivessem sido agulhados, embora a sensação fosse exatamente a oposta. Suas emoções, antes voláteis, de repente ficaram entorpecidas e indiferentes. Os dois olharam para a Brisa. Sim, ele falou.
Claro que estou abrandando vocês. Honestamente, sei que Hammond é um pouco imaturo, mas você, Doxon. Doxon ajeitou-se na cadeira, esfregando a testa. Pode deixar, Brisa, ele falou após um momento. Vou segurar minha língua grande. Han apenas grunhiu, pousando a mão na mesa. Sazed observava a contenda um pouco chocado. É assim que reagem homens acuados, meu caro Terrissan, Brisa pensou. Isso é o que acontece quando perdem a esperança. Talvez sejam capazes de manter as aparências na frente dos soldados, mas coloque-os sozinhos com seus amigos. Sazed era um terrissano. Sua vida inteira fora de opressão e perda, mas esses homens, inclusive Brisa, estavam acostumados ao sucesso. Mesmo contra perspectivas assoladoras, ficavam confiantes. Era o tipo de homens que poderiam enfrentar um deus e esperar vencer. Não lidavam bem com a perda. Claro, quando a perda significava morte, quem conseguiria? Os exércitos de Strath estão se aprontando para levantar acampamento. Trevo disse por fim. Está fazendo de forma sutil, mas os sinais estão lá. Então, ele está vindo para a cidade? Doxon falou. Meus homens no palácio de Penrod dizem que a Assembleia tem enviado missivas missiva atrás de missiva para Strath, quase implorando para ele vir tomar Lutadel. Ele não vai tomar a cidade, Trevo disse. Ao menos não se ele for esperto. Vin ainda é uma ameaça, Brisa concordou. E não parece que Strath tenha um nascido das brumas para protegê-lo. Se viesse para Lutadel, duvido que haja alguma coisa que possa impedi-la de cortar a garganta dele. Então ele fará outra coisa. Doxon franziu o senho e olhou para Han, que ergueu os ombros. É realmente muito simples, Brisa disse, batendo na mesa com seu bastão. Ora, até eu percebi. Trevo bufou com isso. Se Strath fazer parecer que está batendo em retirada, os Colós provavelmente atacarão Lutadel por ele. São toscos demais para entender a ameaça de um exército escondido. Se Strath se retirar, Trevo falou, Jastes não será capaz de mantê-los fora da cidade. Doxon piscou. Mas eles fariam um massacre? Trevo perguntou. Sim, pilhariam os setores mais ricos da cidade. Provavelmente acabariam matando a maioria dos nobres daqui, eliminando os homens com quem Strath foi forçado a trabalhar. Contra sua vontade, se conheço o orgulho daquele homem. Brisa acrescentou. De fato, há uma boa chance de que as criaturas queiram matar Vin. Pode imaginá-la longe da luta se os Colós atacarem? O recinto ficou silencioso. Mas isso não ajudará Strath a tomar a cidade, Doxon afirmou. Ainda terá de combater os Colós. Sim, Trevo respondeu olhando feio. Mas provavelmente derrubarão alguns dos portões da cidade, sem mencionar que assolarão muitas casas. Deixará Strath com um campo limpo para atacar um inimigo enfraquecido. Além disso, os Colós não montam estratégias. Para eles, as muralhas da cidade não serão de muita ajuda. Strath não podia esperar um cenário melhor. Ele seria visto como um libertador, Brisa falou em voz baixa. Se voltar no momento certo, após os Colós terem invadido a cidade e derrubado os soldados, mas antes de terem causado danos sérios ao bairro Ska, ele poderia libertar o povo e se estabelecer como seu protetor, não seu conquistador. Sabendo como o povo se sente, acho que ele seria recebido de braços abertos. Agora mesmo, um líder forte significaria mais para eles do que as moedas nos seus bolsos e os direitos na Assembleia. Enquanto o grupo pensava naquilo, Brisa encarou Sazed, que ainda estava em silêncio. Falara tão pouco, qual era o seu jogo? Por que reunir a gangue?
Era sutil o bastante para saber que eles simplesmente precisavam ter uma discussão honesta como aquela, sem as opiniões morais de Elend para atrapalhar as coisas? Poderíamos simplesmente deixar Strath tomá-la, Dawson disse por fim. Digo, a cidade. Poderíamos prometer refrear vinho, se é para onde isso aqui está levando de qualquer forma. Dogs, Han falou baixinho. O que Kel pensaria ouvindo você falar desse jeito? Poderíamos entregar a cidade a Jastes Lecal, Brisa falou. Talvez ele possa ser persuadido a tratar os Ska com dignidade. E deixar 20.000 colós entrarem na cidade? Han perguntou. Brisa, você já viu o que aquelas coisas podem fazer? Dawson bateu na mesa. Estou apenas dando opções, Han. O que mais faremos? Lutar, Trevo disse. E morrer? O recinto ficou em silêncio outra vez. Você sabe mesmo como encerrar uma conversa, meu amigo, Brisa disse por fim. Era preciso dizer, Trevo murmurou. Não vale de nada vocês se enganarem. Não podemos ganhar uma batalha. Isso sempre esteve se encaminhando para uma batalha. A cidade vai ser atacada. Vamos defendê-la e vamos perder. E você se pergunta se deveríamos simplesmente nos render? Bem, não vamos fazer isso. Kel nunca deixaria. E então não vamos nos deixar fazer isso. Vamos lutar e morrer com dignidade. Então a cidade vai queimar, mas teremos dito algo. O Senhor Soberano nos molestou durante 1000 anos, mas agora nós, Ska, temos orgulho. Lutaremos, resistiremos e morreremos. Do que vale tudo isso então? Han falou com frustração. Por que derrubar o Império Final? Por que matar o Senhor Soberano? Por que fazer qualquer coisa se isso vai terminar desse jeito? Tiranos governando cada domínio, Lutadel destruída e nossa gangue morta? Por quê? Sazed disse suavemente. Porque alguém precisava ter começado. Enquanto o Senhor Soberano governou, a sociedade não conseguiu progredir. Ele mantinha a mão estabilizadora sobre o império. Mas essa mão era opressiva também. A moda permaneceu notavelmente inalterada por 1000 anos. Os nobres sempre tentando se adequar aos ideais do Senhor Soberano. A arquitetura e as ciências não avançaram, pois o Senhor Soberano franzia o senho para mudanças e invenções. E os Skas não podiam ser livres, pois ele não permitia. No entanto, matá-lo não libertou nossos povos, meus amigos. Apenas o tempo fará isso. Levará séculos, talvez, séculos de luta, aprendizado e crescimento. No início, infelizmente e inevitavelmente, as coisas serão muito difíceis, piores até que foram sob o jugo do Senhor Soberano. E morreremos por nada, Han disse com uma expressão triste. Não, Sazed falou, não por nada, Lord Raymond. Morreremos para mostrar que existem Ska que não serão forçados, que não vão recuar. É um precedente muito importante, creio eu. Nas histórias e lendas, esse é o tipo de acontecimento que inspira. Para que os Ska possam um dia governar a si mesmos, deverá haver sacrifícios que possam servir de motivação. Sacrifícios como aquele do próprio sobrevivente. Os homens ficaram em silêncio. Brisa, Han disse, talvez eu precise de um pouco mais de confiança agora. Claro, Brisa falou, abrandando cuidadosamente a ansiedade e o medo do homem. Seu rosto perdeu um pouco de sua palidez e ele se sentou um pouco mais ereto. Apenas por via das dúvidas, Brisa deu ao resto do grupo um pouco do mesmo tratamento. Há quanto tempo você sabe disso? Dawson perguntou a Sazed. Há algum tempo, Lord Dawson, Sazed respondeu.
Mas você não poderia saber que Strath recuaria e nos entregaria aos Colós. Apenas Trevo viu isso. Meu conhecimento em geral, Lord Brisa, Sazed falou com sua voz monótona. Não tem relação com Colós em especial. Tenho pensado há algum tempo que esta cidade cairia. Com toda a honestidade, estou profundamente impressionado com seus esforços. Esse povo já deveria ter sido derrotado há tempos, creio eu. Vocês fizeram algo grandioso, algo que será lembrado por séculos. Desde que alguém sobreviva para contar a história, Trevo observou. Sazed assentiu. Na verdade, por isso convoquei essa reunião. Há pouca chance de que nós que permanecermos na cidade sobrevivamos. Seremos necessários para ajudar com defesas e se sobrevivermos ao ataque dos Colós, Strath tentará nos executar. No entanto, não é necessário que todos nós permaneçamos em Nutadel para sua queda. Alguém, talvez, devesse ser enviado para organizar a resistência contra os senhores da guerra. Não deixarei os meus homens, Trevo grunhiu. Nem eu, Han acompanhou, embora eu tenha enviado minha família para longe ontem. A simples frase significava que ele os havia deixado partir, talvez para se esconder no subsolo da cidade, talvez para escapar através de um dos passamuralhas. Han não sabia e dessa forma não poderia revelar sua localização. Antigos hábitos eram difíceis de abandonar. Se esta cidade cair, Dockson afirmou, estarei aqui com ela, isso que Kel esperaria. Não vou embora. Eu vou, Brisa falou, olhando para Sazed. É cedo demais para se voluntariar? Na verdade, Lord Brisa, Sazed falou, eu não... Brisa ergueu a mão. Tudo bem, Sazed, acredito ser óbvio quem você acha que deveria ir embora. Você não os convidou para a reunião. Dockson franziu a testa. Vamos defender Lutadel até a morte e você quer mandar embora nossa única nascida das brumas? Sazed assentiu com a cabeça. Milordes, ele disse com suavidade, os homens dessa cidade precisarão de nossa liderança. Demos a eles esta cidade e os colocamos nessa situação perigosa. Não podemos abandoná-los agora. Mas há coisas grandes em movimento neste mundo, coisas maiores que nós. Estou convencido de que a Senhora Vin é parte delas. Mesmo se essas coisas forem ilusões da minha parte, ainda assim não se deve deixar que Lady Vin morra nesta cidade. Ela é a ligação mais pessoal e poderosa do povo com o sobrevivente. Tornou-se um símbolo para eles, e suas capacidades de nascida das brumas lhe dão a melhor chance de conseguir escapar, sobreviver aos ataques que Strath sem dúvida empreenderá, e ela será de grande valia na luta vindoura. Pode se mover rápida e sorrateiramente, e consegue lutar sozinha, causando muitos danos, como provou na noite passada. Sazed curvou a cabeça. Milordes, chamei-os aqui hoje de forma que possamos decidir como convencê-la a fugir, enquanto o restante de nós fica para lutar. Não será uma tarefa fácil, creio eu. Ela não deixará Elend, Han falou. Ele terá que ir também. É minha ideia também, Lord Hammond, Sazed confirmou. Trevo mordeu os lábios pensativo. Não será fácil convencer o garoto a fugir. Ele ainda pensa que podemos vencer a batalha. E talvez vençamos, Sazed falou. Milordes, meu objetivo não é deixá-lo sem esperança alguma, mas as circunstâncias terríveis, a probabilidade de sucesso... Sabemos disso, Sazed, Brisa falou. Entendemos. Deveria haver outros na gangue que possam ir, Han falou. Baixando os olhos, mas que só os dois. Eu enviaria Tynduil com eles, Sazed comentou.
Ela levará para o meu povo muitas descobertas de grande importância. Também planejo enviar Lord Lettisburns. Ele seria de pouco proveito numa batalha, e suas capacidades como espião poderiam ser de grande ajuda para Lady Vin e Lord Elend quando tentarem arregimentar a resistência entre os Scar. No entanto, esses 4 não serão os únicos a sobreviver. A maioria dos Scar talvez esteja segura. Jastes parece de alguma forma capaz de controlar seus colossos. Mesmo se não puder, Strath deve chegar a tempo para proteger o povo da cidade. Presumindo que Strath esteja planejando o que Trevo acha que está, Han falou. Ele poderia estar de fato batendo em retirada, reduzindo suas perdas e deixando Lutadel para trás. Não importa, Trevo disse. Não serão muitos que poderão sair. Nem Strath nem Jastes permitirão grandes grupos de pessoas fugindo da cidade. Agora mesmo, a confusão e o medo nas ruas servirão aos seus objetivos muito melhor que uma evacuação. Poderíamos conseguir despachar uns poucos a cavalo, especialmente se um deles for Vin. O restante das pessoas terá de se arriscar com os colossos. Brisa sentiu o estômago revirar. Trevo falava de forma tão direta, tão fria, mas aquele era Trevo. Nem era um pessimista de verdade. Apenas dizia o que achava que os outros não queriam reconhecer. Alguns dos Scar sobreviverão para se tornar escravos de Strath Ventre. Brisa pensou. Mas aqueles que lutarem e aqueles que lideraram a cidade neste último ano estão condenados. Isso me inclui. É verdade, desta vez não há mesmo saída. Bem, Sazed perguntou com as mãos estendidas diante de si. Estamos de acordo que esses 4 deveriam ir? Os membros do grupo assentiram. Então vamos discutir, Sazed falou, e criar um plano para mandá-los embora. Poderíamos fazer Elend pensar que o perigo não é tão grande, Dockson opinou. Se ele acreditar que a cidade permanecerá mais tempo no cerco, talvez fique disposto a partir com Vin numa missão em outro lugar. Eles não perceberiam o que está acontecendo até ser tarde demais. Boa sugestão, Lord Dockson, Sazed comentou. Também acho que poderíamos trabalhar com o conceito de Vin do Poço da Ascensão. A discussão continuou e Brisa recostou-se satisfeito. Vin, Elend e Fantasma sobreviverão, ele pensou. Terei de convencer Sazed a deixar Auriane ir com eles. Ele olhou ao redor da sala, percebendo um alívio da tensão na postura dos outros. Dockson e Han pareciam em paz, e até mesmo Trevo assentia em silêncio para si mesmo, parecendo satisfeito enquanto eles conversavam por sugestões. O desastre ainda estava a caminho, mas, de alguma forma, a possibilidade de que alguns escapassem, os membros mais jovens da gangue, aqueles ainda inexperientes demais para perder a esperança, deixava tudo um pouco mais fácil de aceitar. Vin estava em pé, em silêncio, nas brumas, olhando para os pináculos, as colunas e as torres escuras de Craddockshaw. Na sua cabeça, 2 sons ecoavam, o espectro das brumas e o som maior, mais vasto. Estava ficando cada vez mais exigente. Ela avançou, ignorando as pulsações quando se aproximou de Craddockshaw, a colina das 1000 torres, no passado, lar do Senhor Soberano. Ficou abandonada por mais de 1 ano, mas nenhum errante fizera dela seu lar. Era nefasto demais, terrível demais, uma lembrança muito forte dele. O Senhor Soberano fora um monstro. Vin lembrava-se bem daquela noite, 1 ano atrás, quando chegou àquele palácio com a intenção de matá-lo.
fazer o trabalho para o qual Kelser a havia treinado sem saber, caminhara por aquele mesmo pátio, passara pelos guardas nas portas diante dela, e ela os deixou viver. Kelser teria simplesmente lutado para entrar, mas Vin conversou com eles para que partissem, se juntassem à rebelião. Aquele ato salvou sua vida quando um daqueles homens, Goradel, levara Elend às masmorras do palácio para ajudar no resgate de Vin. De certa forma, o Império Final fora derrubado porque ela não agiu como Kelser. E ainda assim, ela podia basear suas decisões futuras numa coincidência como essa? Olhando para trás, parecia de uma perfeição alegórica exagerada, como uma historinha linda contada a crianças, com a intenção de ensinar uma lição. Vin nunca ouvira aqueles contos quando criança, e havia sobrevivido quando muitos outros morreram. Para cada lição como aquela de Goradel, parecia haver uma dúzia que terminava em tragédia. E então havia Kelser. No fim, ele estava certo. Sua lição era muito diferente daquelas ensinadas pelos contos infantis. Kelser ficava ousado, até mesmo entusiasmado quando executava aqueles que ficavam no seu caminho. Implacável, ele olhava na direção de um bem maior. Sempre tinha os olhos concentrados na queda do Império e a consequente ascensão de um reino como o de Elend. Ele fora bem-sucedido, porque ela não podia matar como ele, sabendo que estava cumprindo sua obrigação sem se sentir culpada. Sempre ficara apavorada com a disposição ao perigo que Kelser demonstrava. Ainda assim, não fora essa mesma disposição que o levou a ter sucesso? Ela passou nos corredores do palácio, que mais pareciam túneis, os pés e as franjas da capa de bruma deixando marcas no pó. As brumas, como sempre, ficavam para trás. Não entravam nos prédios. Ou, se entravam, em geral, não permaneciam por muito tempo. Com elas, ela deixou para trás o espectro das brumas. Precisava tomar uma decisão. Não gostava da escolha, mas já estava acostumada a fazer coisas de que não gostava. Era a vida. Não quis lutar com o Senhor soberano, mas lutou. Logo ficou escuro demais, até mesmo para os olhos de nascidos das brumas. E ela precisou acender um lampião. Quando o fez, surpreendeu-se ao ver que seus passos não eram os únicos no pó do chão. Aparentemente, alguém mais estivera rondando os corredores. No entanto, quem quer que fosse, ela não o encontrou durante a caminhada pelos corredores. Entrou na câmara poucos momentos depois. Ela não tinha certeza de que do que a levara a Craddock Shaw, muito menos a câmara escondida no seu centro. Porém, parecia que estava sentindo uma afinidade com o Senhor soberano nos últimos tempos. Suas caminhadas a levavam até ali, a um lugar que ela não visitara desde aquela noite, quando havia assassinado o único Deus que já conhecera. Ele passava muito tempo naquela câmara escondida, um lugar que ele aparentemente construíra para lembrá-lo de sua terra natal. A câmara tinha um teto abaulado que se arqueava. As paredes eram cheias de murais prateados e o chão exibia vários ornamentos metálicos. Ela os ignorou, avançando até a atração central da sala, um pequeno prédio de pedra que fora construído dentro da câmara maior. Era lá que Kelser e sua esposa haviam sido capturados muitos anos antes, durante a primeira tentativa de roubar o Senhor soberano. Mer foi assassinada nas minas, mas Kelser sobrevivera. Fora ali, nesta mesma câmara, que Vin encarara pela primeira vez um inquisidor.
e quase foi morta. Também foi ali que tinha vindo meses depois, na sua primeira tentativa de matar o Senhor soberano. Dessa vez também foi derrotada. Ela caminhou para dentro do pequeno edifício, dentro de um edifício. Tinha apenas uma sala. O chão fora quebrado pelos grupos de Elend na busca por Átio. As paredes ainda estavam em pé. No entanto, com os enfeites que o Senhor soberano deixara para trás, ela ergueu o lampião olhando para eles. Tapetes, peles, uma pequena flauta de madeira, as coisas do povo dele, dos terriçanos, de 1000 anos antes. Por que ele construíra sua nova cidade de Lutadel aqui, no sul, quando sua cidade terra natal e o próprio Poço da Ascensão ficava ao norte? Na verdade, vim nunca entender aquilo. Talvez tenha sido uma decisão deliberada. Heshik, o Senhor soberano, também tinha sido forçado a tomar uma decisão. Poderia ter continuado do jeito que estava, o aldeão pastoril, provavelmente teria uma vida feliz com seu povo. Mas ele decidiu transformar-se em algo mais. Ao fazê-lo, cometera atrocidades terríveis. Ainda assim, ela podia culpá-lo pela decisão? Ele havia se transformado naquilo que pensou precisar ser. A decisão dela parecia mais mundana, mas sabia que outras coisas, o Poço da Ascensão, a proteção de Lutadel, não poderiam ser consideradas até ela estar certa do que queria e de quem era. E ainda assim, em pé naquele quarto onde Heshik passou grande parte do seu tempo, pensando sobre o poço, as pulsações exigentes soavam mais altas do que nunca em sua cabeça. Ela precisava decidir. Era com Elend que ela queria estar. Ele representava a paz, a felicidade. Zane, no entanto, representava o que ela sentia que precisava se transformar, para o bem de todos os envolvidos. O palácio do Senhor soberano não tinha pistas ou respostas para ela. Momentos depois, frustrada e confusa sobre por que ela viera, deixou-o para trás, caminhando de volta para dentro das brumas. Zane acordou com o som de uma estaca de tenda sendo batida num ritmo específico. Sua reação foi imediata. Ele queimou o aço e o peltre. Sempre engolia um pedacinho de cada antes de dormir. Sabia que o hábito provavelmente o mataria um dia. Metais eram venenosos se fossem deixados parados. Morrer algum dia era melhor, na opinião de Zane, que morrer naquele dia. Ele pulou de seu catre, jogando seu cobertor na direção da porta da tenda. Mal conseguia ver na escuridão da noite. Mesmo quando pulou, ouviu algo ser rasgado. As paredes da tenda sendo fendidas. Mate-os, Deus gritou. Zane bateu no chão e agarrou um punhado de moedas do vaso ao lado da cama. Ouviu gritos de surpresa quando girou, lançando moedas ao seu redor. Ele empurrou. Pequenos sons de impacto soaram ao redor quando as moedas atingiram a lona. Em seguida, continuaram. E homens começaram a gritar. Zane agachou-se, esperando em silêncio, enquanto a tenda desabava ao seu redor. Alguém estava rasgando a lona à sua direita. Ele atirou poucas moedas e ouviu um grunhido satisfatório de dor. No entanto, as lonas pousando sobre ele como um cobertor, ele ouviu passos de fuga. Suspirou, relaxando, e usou uma adaga para rasgar o topo da tenda. Emergiu na noite brumosa. Tinha ido dormir mais tarde hoje do que em geral fazia. Provavelmente já era quase meia-noite. De qualquer forma, hora de acordar.
Ele partiu a passos largos sob o topo caído de sua tenda, movendo-se sobre a forma agora oculta de seu cátrio, e fez um buraco para poder enfiar a mão e retirar o frasco de metal que armazenava num bolso embaixo dela. Tomou os metais e o estanho trouxe a luz ao seu redor. 4 homens estavam agonizantes ou mortos ao lado da tenda. Eram soldados, claro, soldados de Strath. O ataque veio mais tarde que Zane esperava. Strath confia em mim mais do que eu acreditei. Zane passou por cima de um dos assassinos mortos e cortou o caminho até uma arca. Em seguida tirou a roupa. Trocou-se em silêncio. Em seguida tirou uma bolsinha de moedas da arca. Deve ter sido o ataque na fortaleza de Sete, ele pensou. Finalmente convenci Strath de que eu sou perigoso demais para permanecer vivo. Zane encontrou seu homem trabalhando em silêncio ao lado de uma tenda a uma curta distância, ostensivamente testando a força de uma corda. Ele vigiava toda a noite, pago para martelar uma estaca caso alguém se aproximasse da tenda de Zane. O nascido das brumas jogou uma bolsa de moedas para o homem, em seguida desapareceu na escuridão, passando pelas águas do canal com suas barcaças de suprimento no seu caminho até a tenda de Strath. Seu pai tinha poucas limitações. Strath era ótimo em planejamento de larga escala, mas os detalhes, as sutilezas, com frequência lhe escapavam. Conseguia organizar um exército e esmagar seus inimigos. No entanto, gostava de brincar com ferramentas perigosas, como as jazidas de átio nas minas de Hedsin, como o Zane. Essas ferramentas, não raro, terminavam por queimá-lo. Zane caminhou até a lateral da tenda de Strath, em seguida abriu um buraco na lona e entrou a passos largos. Strath esperava por ele. Zane deu crédito ao homem. Strath assistiu a morte se aproximar com desafio nos olhos. Zane parou no meio do aposento, na frente de Strath, que estava sentado em sua cadeira de madeira maciça. Mate-o, Deus ordenou. As luminárias queimavam nos cantos, iluminando as lonas. As almofadas e os cobertores no canto estavam embolados. Strath havia se deitado uma última vez com suas concubinas favoritas, antes de enviar os assassinos. O rei mostrava seu ar característico de força e desafio, mas Zane viu mais do que isso. Viu um rosto brilhante demais com o suor e as mãos trêmulas como se fosse de uma doença. Eu tenho o Atium para você, Strath falou, enterrado num lugar que apenas eu conheço. Zane estava em silêncio, encarando seu pai. Eu o assumo publicamente, Strath disse. Nomeio você meu herdeiro, amanhã se desejar. Zane não respondeu. Strath continuou a suar. A cidade é sua, Zane finalmente disse, virando-se. Ele foi recompensado com um arfar assustado vindo de suas costas. Zane olhou para trás. Nunca tinha visto aquele olhar de choque no rosto de seu pai. Apenas aquilo valia quase tudo. Recue com seus homens, como está planejando, Zane falou, mas não volte ao domínio do norte. Espere aqueles colossos invadirem a cidade. Deixe-os derrubarem e matar os defensores. Em seguida, pode correr e resgatar Luthadel. Mas a nascida das brumas de Elend... Ela irá embora, Zane falou. Vai partir comigo hoje à noite. Adeus, pai. Ele virou e saiu pela fenda que havia feito. Zane? Strath chamou de dentro da tenda. Zane parou novamente. Por quê? Strath perguntou, olhando através da fenda. Eu enviei assassinos para te matar. Por que está me deixando viver? Porque você é meu pai, Zane falou.
Ele virou as costas olhando para as brumas. Um homem não pode matar seu pai. Com isso, Zane deu o último adeus ao homem que o criara. Um homem que Zane, apesar de sua insanidade, apesar do abuso que conhecera por anos, amava. Nas brumas escuras, ele lançou uma moeda e disparou para fora do acampamento. Fora de seu confinamento, aterrissou e facilmente localizou a curva no canal que ele usara como referência. Do oco de uma pequena árvore ali, puxou um pacote de pano, uma capa de bruma, o primeiro presente que Straff lhe dera, anos antes, quando Zane teve o estalo. Para ele, era precioso demais para vesti-lo por aí, usar e sujá-lo. Ele sabia que era um tolo. No entanto, não podia evitar sentir aquilo. Ninguém podia usar a alomancia emocional em si mesmo. Ele desembainhou a capa de bruma e tirou as coisas que ela protegia. Vários frascos de metal e uma bolsa cheia de contas de átio. Ajoelhou-se lá por um bom tempo. Em seguida, pousou a mão sobre o peito, sentindo o espaço logo acima das costelas, onde o coração pulsava. Havia uma grande protuberância ali. Sempre houvera. Ele não pensava nela com frequência. Sua mente parecia se distrair quando o fazia. No entanto, era um motivo real pelo qual nunca usava capas. Não gostava do jeito como as capas esfregavam-se contra o pequeno ponto da estaca que saía de suas costas, entre as omoplatas. A cabeça ficava contra seu externo e não podia ser vista embaixo da roupa. É hora de ir, Deus disse. Zane levantou-se, deixando a capa de bruma para trás. Ele deu as costas ao acampamento do pai, deixando para trás aquilo que conhecia, em vez de buscar a mulher que o salvaria.